econômica, para cuidar das vulnerabilidades sociais, das vulnerabilidades relacionadas à saúde, à drogadicção. Então, dos menores, por exemplo, das mulheres vítimas de violência. Então, essas pessoas, elas estão lá lidando com aquela realidade no seu dia a dia. E elas precisam ser ouvidas para que a legislação seja adequada e que torne o trabalho, facilite esse trabalho delas. Foi assim que a gente fez em Santo André, fortalecendo as entidades de terceiro setor, através das doações, através do apoio da Secretaria de Assistência Social, que agora é comandada que já foi presidente do Fundo Social Municipal, Ana Cláudia de Fábrios, porque existe o conhecimento de vulnerabilidades de acordo com a regulação do Sistema Único de Assistência Social. Então, não se trata de segmentar quando se fala de cuidar de pessoas, se trata de unir. Se trata de unir políticas públicas de educação, política pública de saúde, política pública de combate à fome, política pública de habitação e política pública de desenvolvimento social. Né? Então, essas reuniões segmentadas, a gente faz com que a gente tenha um diagnóstico específico de cada área, de todos os entraves, de todas as suas propostas de soluções, para que a gente possa melhorar a vida dos mais vulneráveis. E esse material vai ser compilado e entregue ao governador, ao presidente da Assembleia Legislativa e aos secretários estaduais e municipais que tenham interesse na hora de ter essas formulações de políticas públicas para que elas sejam mais modernas e eficazes. E para isso também a gente tem, até mais para frente eu vou falar, mas já vou começar, porque tem tudo a ver. Quando a gente passa a ter ideias do trabalho do deputado estadual, que é a formulação de políticas públicas, então a ideia da Lei de Saúde da Mulher Paulista, a ideia da lei que já está pronta para ser posta na mesa para votação, que é a do marco de unificar as documentações das entidades de terceiro setor de prazo de validade, né, dessas certidões que as entidades precisam para contratar com o poder público. Não foi uma ideia simplesmente da deputada estadual Ana Carolina Serra, não foi uma ideia da equipe do gabinete, vamos formular essa política pública. Foi uma ideia que partiu da escuta, daquela escuta que nós fizemos em Santo André desde 2015, 2016, para ver qual era a ideia do que a população de Santo André imaginava do poder público, de trabalho de poder público. E é esse o verdadeiro trabalho parlamentar, representar as pessoas, representar aquela confiança, não só dos votos que a gente teve na eleição, mas agora sim de todos, de toda a população do estado de São Paulo. Como vocês sabem, eu também presido a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais. E que foi algo que me permitiu também olhar a política de um olhar mais macro. Por quê? Olhar as regiões metropolitanas de um olhar mais macro, não daquilo que se cuida só das vulnerabilidades das pessoas, que era aquilo que nós começamos fazendo em Santo André desde 2017. Ela permitiu com que a gente olhasse também as regiões metropolitanas como importantes regiões que precisam de interligação. E aí, quando a gente fala do transporte público, da necessidade de melhoria do transporte que eu gosto de chamar de transporte coletivo, são modais, diversos modais de transporte feito comparando com o transporte individual, que vão levar mais agilidade, mais rapidez, mais segurança, mais facilidade para as pessoas durante o transporte, não só de pessoas, mas de circulação de bens, de mercadoria, de riquezas. E esse também foi um ponto que presidir a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais me trouxe ganho em aprendizado, porque eles impactam diretamente também a vida positivamente a vida dos paulistanos. E aí a gente tem alguns desafios que são inerentes à região do Grande ABC, que está mais do que na pauta, que muito a gente tem conversado. Semana passada mesmo, sexta-feira, nós estávamos ali no Piscinão, verificando ali as obras que vão ser entregues agora a gente espera, aguarda no final do ano. Então, isso também é algo que é pauta para a gente na Assembleia Legislativa, de cobrar, de fiscalizar, de verificar a execução, porque as enchentes abalam e abalam a vida, o dia a dia de todas as pessoas, não só da região de Santo André, do pessoal ali do Bom Pastor, mas mais do que isso, de todas as cidades que envolvem. Mas a gente tem também a parte do metrô, que desde que eu nasci, a gente fala que vai chegar o metrô no Grande ABC, e agora eu tenho o privilégio de poder acompanhar essa obra e verificar que esses estudos já estão saindo do papel e estão se transformando em realidade. Então, aquilo que eu ouvia quando criança,
Agora, já na fase adulta, a gente verifica que são políticas públicas de longo prazo, não adianta nem falar, né, que são ações de curto e médio prazo, mas sim de longo prazo, com investimento muito grande de valores, e que sim vão impactar a vida das pessoas, e que agora a gente tem essa oportunidade de cobrar, de fiscalizar as execuções. Então, o metrô da linha 20, Rosa, até estive com o prefeito Gilvan um pouco mais de um mês atrás, com o secretário de Mobilidade, com o secretário Assalvo, que está na fase do projeto e deve ficar pronto até outubro de 26. A obra finalmente vai ter um canteiro aqui em Santo André, permitindo iniciar esses trabalhos a partir do nosso município daqui de Santo André. Então, quando a gente vê lá essa questão tomando força da mobilidade, aquilo que vai impactar não só a região do Grande ABC, e a gente fala, e eu gosto muito de dizer para o secretário Jorge Lima, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que o Grande ABC é uma das melhores esquinas do estado de São Paulo. A gente tem o Rodoanel, a gente está próximo do Porto de Santos, é necessário investir no Grande ABC, a gente tem uma força de trabalho muito importante, nós éramos uma região eminentemente industrial e que vem ganhando força agora não só com o setor de serviços, vem ganhando novos conceitos, novas linhas com relação à sua atuação, vem ganhando novas características, investindo pesado em tecnologia, na indústria 4.0, e a gente precisa acompanhar essa evolução. E o metrô também nos diz com relação a isso. O metrô acompanha a evolução do Grande ABC, por isso é importantíssimo que a gente tenha esse modal de transporte facilitando a interligação da região do Grande ABC com o município de São Paulo e com os demais municípios que ele atravessa. O Piscinão Jabuticabal, que eu já comentei com vocês aqui, que já está com 70% das obras concluídas e a previsão de entrega para o final do ano. E durante a minha visita ao Piscinão Jabuticabal, queria deixar registrado aqui, foi um marco também para mim, porque logo no início do mês da mulher, no mês de março, era uma data que vocês sabem que muitas vezes eu dizia por que se comemorar o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, mas é importante que nós tenhamos essa reflexão. São muitas diferenças ainda que precisam ser trabalhadas, que a gente precisa buscar essa equidade de tratamento, essa igualdade de tratamento, mas a gente vê pouco a pouco uma evolução. Muitas conquistas, muitas mulheres perderam a vida e sofrem todos os dias por conta dessa disparidade de tratamento. Não obstante, muitas vezes a gente tem aqui provar 2 vezes mais que a gente consegue fazer o mesmo trabalho. Mas lá eu conheci a Nina. Durante a visita do Piscinão Jabuticabal, estava tendo uma foto com alguns motoristas de caminhão e que fazem o transporte daquela terra, né? Que é retirada do Piscinão Jabuticabal justamente para formar o piscinão. E lá eu conheci a Nina, a única mulher que pilota um caminhão transportando carga pesada e que está lá mostrando o poder da mulher, de onde ela pode estar e do que ela pode fazer. Num trabalho pesado, mas lá tinha força feminina. Então, ali, durante os meus stories, durante o mês de março na rede social, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Não foi nada combinado, mas ali naquela hora de foto eu percebi que tinha uma mulher ruiva, maquiada, de batom vermelho, ali no meio daquela força bruta, porque é sim muito pesado trabalhar lá no piscinão. E ela estava lá, e ela me contou um pouco da sua história, me falou um pouco do orgulho de ser essa motorista de caminhão, de transportar carga pesada e da diferença do trabalho dela com os demais e do respeito que ela conquistou ao longo do tempo. Então, essa também visita ao Piscinão Jabuticabal veio muito a calhar no mês internacional da mulher para mostrar essa força feminina, né, de trabalho, de produção, de cuidado e que me deixou muito orgulhosa. O aeromóvel, outro modal de transporte que a gente tem, que é o que faz a interligação da CPTM ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, também conhecido como People Mover, né, para os que gostam aí dos termos em inglês. É um sistema que vai ligar a estação da CPTM aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Também estive lá visitando, junto com outros colegas deputados. E é uma obra que vai ser entregue, que vai ser de grande valia, não só para quem utiliza para os fins de viagem, etc., de modal de transporte no aeroporto de Guarulhos, mas principalmente para a força de trabalho que o Aeroporto Internacional de Guarulhos recebe todos os dias.
A nova pista da Imigrantes também, recentemente, agora o governador esteve lá presente.